Aleluia. Pai, nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para dar o nosso melhor a Ti, a nossa melhor adoração. Estamos aqui, Pai, com os corações quebrantados. Estamos aqui, Pai, com a intenção de nos entregarmos a Ti, de nos rendermos, Pai, em adoração a Ti. É o nosso maior prazer, é Te adorar, Te exaltar na beleza da Sua santidade, Pai. E o Senhor é merecedor de toda honra e de toda glória. Obrigado, Pai, pelo amor com que o Senhor nos amou, pela Sua graça e pela Sua misericórdia, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Boa noite. Graça e paz. Tudo bem com você? Glória a Deus. Eu estou muito feliz em estar aqui em mais uma quinta viva. E é um privilégio para mim poder adorar o Senhor ao seu lado, tá? E eu tenho alguns avisos muito importantes para te dar nessa noite. O primeiro deles é que amanhã nós daremos início a uma nova matéria do Rema. Amém? Matéria Vida de Louvor com o professor Lendsteiner Ventura. E olha só, como é uma nova matéria, a primeira aula é conhecida como o Dia do Visitante Rema. E nessa aula você pode trazer um visitante com você. A aula é aberta ao público. Você que ainda não conhece o Rema, quer conhecer, quer ter um gostinho de como é uma aula do Rema, amanhã é o seu dia. Você pode vir, trazer vários convidados com você e certamente você vai ser abençoado. Após o Rema, nós vamos ter o Hora Extra, uma programação dos jovens. Amém? Uma programação dos jovens. Então, é um pacote cheio. Você vem para o Dia do Visitante Rema e aproveita e já fica para o Hora Extra, que vai acontecer às 22 horas, ali no auditório anexo. Tá bom? Certamente será uma sexta-feira abençoada para você. E para completar o pacote, no sábado nós vamos ter o churrasco na caverna. Peraí. No sábado nós vamos ter o churrasco na caverna. Aleluia! Um tempo exclusivo para os homens de verdade. Nós vamos ser certamente muito abençoados, enriquecidos com um momento de comunhão, um momento de lazer, mas também um momento de ministração da palavra. Certamente você não vai se arrepender de ir, você vai ser alcançado em nome de Jesus. Glória a Deus. Você se alegra com isso, querido? Bênção demais. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está nos visitando, eu gostaria de te conhecer. Olha, daqui eu te vejo muito bem, mas eu queria pedir a gentileza de você se colocar de pé para que a nossa igreja possa te conhecer e te receber da melhor forma possível. Você que está próximo aos visitantes, você já sabe o que fazer. Glória a Deus. Olha, você que nos visita, é uma imensa honra para a gente te receber aqui, tá? Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Se você já tem um lugar para se congregar, manda um forte abraço para o teu líder, para o teu pastor. Se não, se você ainda não congrega, eu quero te dizer, você precisa congregar. E certamente aqui é um excelente lugar e nós iríamos te receber muito bem, tá? Fique à vontade. Glória a Deus. Agora vamos passar para uma parte muito importante do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Queria pedir a gentileza você abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 1. Lucas 21, a partir do verso 1, diz o seguinte: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Verdadeiramente,
vos digo que esta viúva deu mais do que todos os outros, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, deu da sua pobreza tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu acho muito interessante quando eu leio esse texto que Jesus observava, né? Essa palavra, Jesus estava ali observando, né? E depois diz, viu os ricos, e depois diz, viu também a viúva. Ou seja, Jesus estava ali observando, né? O que é que ele observava? Uma das coisas que ele observava ali era a forma como essas pessoas ofertavam e dizimavam, né? Então, juntando esse texto com outros textos da Bíblia, né? Por exemplo, em 2 Coríntios fala para nós não ofertarmos por necessidade, mas com toda a alegria do nosso coração, não por constrangimento, por nada disso, mas com alegria. Ou seja, a forma de ofertar, a forma de dizimar importa muito, né? Muitas vezes nós, de alguma forma, podemos fazer isso mecanicamente ou de forma automática, mas a palavra nos ensina que nós devemos fazer isso intencionalmente, com a forma correta. E que forma é essa? Com toda a alegria do nosso coração. Tá bom? Então, diante dessa palavra, eu quero te convidar a cumprir esse princípio nessa noite. Se você pretende ofertar e dizimar através de dinheiro em espécie, tem um envelope como este aqui na sua cadeira, você pode utilizá-lo para isso. Se você preferir algum meio digital, você pode utilizar o Pix, que é o CNPJ da nossa igreja, que está aparecendo aqui no telão, e também neste envelope tem o CNPJ escrito nele, você pode estar utilizando para isso. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras que vão poder te receber e te atender através de cartão de crédito ou débito. Para você que nos acompanha pelo YouTube, aparece aí para você também o CNPJ da nossa igreja, que é a chave Pix. O que não faltam são oportunidades e formas para nós cumprirmos esse princípio e sermos abençoados. Tá bom? Então, se você já separou, levanta o seu envelope, ou levanta a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo grande privilégio de podermos te adorar através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Nós damos isso em forma de adoração a Ti, Pai. Recebe em nome de Jesus. Nós damos com toda a alegria do nosso coração, porque o Senhor ama quem faz dessa forma. Em nome de Jesus, amém. Então, você pode vir com alegria, querido. Queridos, boa noite. Tudo vai bem com vocês? Nós estamos na nossa Quinta Viva, uma noite poderosa. Eu sei que o Senhor tem muitas coisas para falar conosco. Amém? Eu queria orar antes de nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Eu te agradeço pelo Teu Espírito que nos ensina a respeito de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, apta para produzir nas nossas vidas aquilo que a Sua palavra diz, Senhor. Nós declaramos o nosso coração sendo uma boa terra para acolher a Tua palavra. Cremos que ela vai produzir, Senhor, os resultados que o Senhor diz que a Tua palavra vai produzir. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade, todo espírito contrário à Sua palavra. Paralisamos todas as obras do diabo e todo o intento dele para impedir que a Sua palavra produza os resultados que ela diz que ela vai produzir. Nós confiamos no Senhor, cremos no Seu Espírito e sairemos daqui cheios, Senhor, da porção que o Senhor preparou para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus, queridos. Nessa noite nós vamos falar sobre o Espírito da fé. Eu sei que a Carol, na quinta-feira passada, ela falou sobre fé e que esse é um tema importantíssimo porque a palavra diz que não existe outra forma de nós agradarmos a Deus, se não ser vivermos pela fé.
Sabe, eu sei que você já está aqui ouvindo a palavra, mas a gente nunca deve se cansar de ouvir sobre um assunto. Amém? Todo assunto é relevante, todo assunto é importante. E a gente não pode se cansar de ouvir, afinal de contas, nós somos o povo da fé. Nós somos o ministério que crê na palavra da fé, que tem e entende como importante que nós vamos falar aquilo que nós cremos à luz da palavra de Deus. E a Carol citou vários exemplos importantíssimos a respeito da fé, exemplos de posicionamentos de fé. Mas eu quero nessa noite me deter um pouco a falar sobre o espírito da fé. Amém? Nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, queridos, que nós estamos crendo. Aquilo que nós cremos que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E Deus tem expectativa que a gente viva pela fé. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas acham assim, vocês dessa igreja só falam coisas boas, vocês só falam coisas positivas, vocês só falam, não existe o sofrimento. Queridos, a Bíblia diz que o evangelho são boas notícias. E se nós que somos da fé, que cremos na palavra de Deus, não liberarmos uma palavra que vai te levantar, claro, vai te confrontar, mas que vai trazer boas novas para a minha e para a sua vida, que vai fazer com que a gente se mova do lugar de onde a gente está, que vai fazer com que a gente agarre a palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas, para que essa palavra se cumpra e afete cada área da nossa vida. Amém? A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela pode ser percebida, queridos, por aquilo que nós falamos, crendo e alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso dizer para você que estou em fé se eu falo de forma contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Um exemplo disso é quando a Bíblia fala, queridos, que Jesus já levou todas as doenças e as enfermidades. E então um diagnóstico, um sintoma, uma enfermidade bate na nossa porta. A gente faz o quê? A gente não está repreendido em nome de Jesus. Mas algumas pessoas acatam a minha diabetes, a minha pressão alta, a minha escassez. Deus quer que eu viva a si mesmo, se conformando com aquilo que o natural está apresentando. Mas a Bíblia está nos falando e nos orientando, queridos, que nós vamos viver pela fé naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Pautado não nas nossas obras, mas pautado na obra de Cristo, naquilo que Cristo conquistou para nós. Amém? Eu queria que você abrisse, por gentileza, em Marcos 11, no versículo 23. Esse é um versículo base, né? Tão importante. E enquanto você abre esse texto, eu queria citar para você um exemplo do irmão Reagan. Inclusive, eu já até citei em outras ministrações, um momento onde ele passa mal e ele é levado, está sendo conduzido para o hospital dentro do carro, e o diabo fala para ele que era a última vez que ele estava vendo aquele lugar. Mas sabe, gente, a fé, ela tem um comportamento alinhado com o que a palavra de Deus diz. A fé, ela tem uma postura, assim como a incredulidade também tem uma postura. Assim como uma incredulidade tem uma voz, o espírito da fé, ele tem uma voz e ele vai falar aquilo que a palavra de Deus diz. E o irmão Reagan começou a dizer, não, diabo, eu não vou morrer hoje, eu não vou morrer nos próximos 10 dias, eu não vou morrer daqui a um mês, eu não vou morrer daqui a 5 anos, eu não vou morrer daqui a 10 anos, eu não vou morrer daqui a 50 anos. Ele estava sentindo dor, ele estava sendo acometido por uma enfermidade naquele momento, mas ele não ficou com aquilo que o natural estava mostrando para ele, nem com o que ele estava sentindo. Ele ficou com Isaías 53:4, que diz que verdadeiramente que Jesus tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. E o resultado, queridos, foi exatamente aquilo que ele disse, porque Deus vai respaldar a minha e a sua vida de fé. Ele se responsabiliza, queridos, por cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Ele se responsabiliza por um homem e uma mulher de Deus que se posiciona em fé, que não concorda com o natural, que confronta aquilo que o diabo se levanta dizendo naturalmente e se posiciona. Relatórios aparecem para nós, queridos, sintomas podem bater na nossa porta.
Pressão pode vir de todo lado, mas o que tem que sair da nossa boca é a palavra de Deus. Esse é o espírito da fé. E você sabe o que foi que aconteceu? Irmão Reagan voltou naquela praça com a sua Bíblia na mão e disse: eu não disse para você, diabo, que eu não ia morrer. Nós precisamos estar nesse nível de fé, queridos. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus de forma que ouço a palavra, creio nela e eu vou falar o que a palavra de Deus diz, a despeito do que eu estou sentindo, a despeito do que eu estou vendo, a despeito do que está se apresentando na minha conta, a despeito da pressão natural, aquilo que o diabo possa levantar, eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou curada, eu sou uma mulher poderosa em Deus, eu posso muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino, aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito é a verdade sobre mim e eu creio nela. Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou correr a minha carreira, eu vou desfazer as obras do diabo. O diabo está me botando pressão, mas eu vou botar pressão nele. Mas sabe, queridos, o espírito da fé, a gente vai já ler o versículo. O espírito da fé, ele não concorda com o natural. Quem está em fé, não deixa o seu semblante cair. Levanta o semblante, nem que esteja doendo, nem que esteja sofrendo. Eu fico com as verdades da palavra. A palavra de Deus é o ponto final na minha vida. O que ela diz, eu creio e vai acontecer. Amém? Sabe, queridos, a fé, ela não é um pensamento positivo. Você vai fazer o rema, amém? Você vai aprender sobre os tipos de fé. Você vai saber o que é a fé natural, a fé do tipo de Deus, o que é assentimento mental. Mas a gente precisa entender, porque a gente ouve muito sobre fé e muitas vezes não estamos sabendo colocar em prática na nossa vida. Ah, eu sou da fé, eu sou da fé, eu sou da fé. Mas o que eu falo não está concordando com o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Porque eu sou da fé, mas quando o sintoma diz, se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus quiser, Ele vai me prosperar. Estamos aí, né? Se der certo, o cliente vai chegar. Aleluia. Fé diz aquilo que a palavra de Deus diz. E a Bíblia diz, queridos, que quem está em fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Aleluia, você precisa chamar a existência as coisas na sua vida. Quem está em fé, fala concordando com aquilo que a palavra de Deus diz. Assentimento mental é você saber o que a Bíblia diz ao seu respeito, mas isso que você sabe não desceu para o seu coração em fé. E não é liberado através da sua voz, através daquilo que você fala. Eu estou em fé. Não, queridos, quem está em fé tem um posicionamento, sabe, de indignação com o que o natural está apresentando, contrário à palavra de Deus. Alguém que está com dívidas, queridos, sabendo que é um dizimista fiel, que é ofertante ousado, chegou um momento de dificuldade, não pode concordar com isso que está apresentando naturalmente. Não pode dizer que não dá certo, não pode dizer que não funciona, que cliente não está chegando. Que eu vou reter para que então possa sobrar. Não, agora é que eu vou ofertar a Satanás. Você está querendo me espremer, mas eu vou espremer você. E eu vou ofertar tanto, e eu vou aumentar a minha oferta, e eu vou me posicionar em fé. Deus vai fazer chegar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu estou pedindo, daquilo que eu estou pensando. E eu sei que o natural é muito real para a gente. Eu sei que você vê essa garrafa d'água, é muito mais real do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo, olhando, porque está vendo. Mas fé, você crê mesmo que você não esteja vendo, porque a palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz em Marcos 11, verso 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O texto não está dizendo que a gente vai concordar com o monte. O texto não está dizendo que a gente vai dizer a si mesmo. Na vida de todo mundo acontece assim, eu não sou todo mundo. Na minha vida é diferente.
na minha vida há o favor de Deus. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu sou abençoada. Eu sou favorecida. Por onde eu ando, Deus está indo adiante de mim. Ah, mas é porque é o governo. Ah, porque as pessoas. Não, queridos, o que importa é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Entra governo e sai governo. Deus permanece fiel na sua palavra. Ele não vai mudar. Ele não vai titubear em cumprir a palavra dele na vida de alguém que está posicionado em fé. E a Bíblia está dizendo que nós vamos crer e nós vamos falar. A fé, crer, eu ouço a palavra de Deus. Eu creio que ela é a verdade. Mesmo que naturalmente algo esteja gritando em letras garrafais. Você sabe o que é isso? É quando você está num momento de pressão. Num momento muito grande de pressão e parece que essa pressão tem uma voz. Você está ouvindo e vendo, não vai dar certo, não vai funcionar, vai morrer, não vai viver, não vai prosperar, o cliente não vai chegar, está vendo que dá você crer, ficar nesse negócio de palavra da fé. Isso é o diabo falando, queridos. Mas a gente vai botar pressão na pressão. As minhas mãos são produtivas. As minhas mãos são abençoadas. Tudo que eu faço dá certo. Onde eu coloco a minha mão prospera. Há uma habilidade divina sobre a minha vida para eu realizar coisas naturais. Há um favor de Deus. Eu vou e Deus vai adiante de mim, destruindo porta de ferro, ferrolho de bronze e trazendo para mim riqueza das nações. Eu sou uma mulher poderosa nessa terra, eu não tenho medo de nada. O Espírito que habita em mim é um espírito de ousadia, é um espírito de intrepidez. Aleluia. Aquele que disser a este monte, o monte tem um nome, fala com ele. Diga a ele, saia em nome de Jesus, você não vai permanecer. Eu vou avançar, eu vou chegar lá, eu já vejo. Começa a celebrar em casa, queridos. Pega uma palavra e começa a dançar em cima dessa palavra. Eu sou próspera, eu sou abençoada. Meus filhos são uma geração poderosa nessa terra. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ninguém da minha casa vai se perder. Eu não tenho filhos para o diabo, meus filhos são flechas poderosas na mão do Senhor. Aleluia. Isso é um posicionamento de fé, queridos. É isso que Deus espera de nós. Aleluia. A fé, Mama Rosana diz isso. A fé precisa mover a sua boca. A fé precisa mover a nossa boca. Se a minha fé não está movendo a minha boca, tem algo errado. Aleluia. Eu sou curada. Eu sou abençoada. As coisas que eu faço dá certo. Meu casamento não vai se destruir, não. Meu casamento é uma bênção e será um exemplo para outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse, por gentileza, em 1 Samuel, no capítulo 7, verso 8. Nós vamos ver um posicionamento de fé de alguém que estava em uma aliança inferior que a nossa, queridos, mas que entendia o Deus que servia, a palavra que estava sobre a sua vida, e se indignou contra algo que natural que se apresentou diante dos seus olhos. Contextualizando para vocês, queridos, em 1 Samuel, no capítulo 7, verso 8, é aquele momento onde Golias está confrontando o povo de Deus. Golias está dizendo, se exaltando no nome do Deus dele, que não há ninguém que possa contra ele, que não há ninguém que possa detê-lo, humilhando o povo de Deus, humilhando o exército do povo de Deus. Diz assim no verso 8, então disseram os filhos de Israel a Samuel, 7, 8. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão do Senhor. 1 Samuel no capítulo 7, verso 16 diz assim, de ano em ano fazia uma volta, passando por Gigal e Mispa, e julgava Israel todos esses lugares. O texto não é este, só um momento. Aleluia. O Senhor é bom, amém?
Deus é bom o tempo todo, o diabo não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas contextualizando para vocês o momento Golias está confrontando o povo de Deus. Golias está confrontando o exército de Deus. E as pessoas estavam com medo do que ele estava apresentando a eles. O que ele estava dizendo. Só que Davi ouviu e foi até o local onde ele estava afrontando o povo de Deus. A Bíblia diz, queridos, que ele confrontou o povo de Deus por 40 dias. De manhã e de tarde ele ia lá. Ia lá e afrontava o povo de Deus. Ia lá e dizia, quem é que vai? Quem tem coragem? Nenhum de vocês podem contra mim. Se vocês me vencerem, nós nos tornamos servos de vocês. Mas se eu vencer vocês, vocês se tornarão servos desse. E Davi, ele se revoltou com esse posicionamento. Davi ouviu aquela afronta e disse, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Ei, queridos, eu pergunto para você, o que é isso que está te afrontando de dia e de noite, para te envergonhar, para dizer que você não é filho de Deus? Que Deus não é poderoso para produzir o resultado que Ele diz que vai produzir na sua vida? Que Deus não é poderoso, queridos, para dizer e fazer na sua vida, se cumprir a palavra que Ele liberou? De você ver a sua casa restaurada, de você ter os resultados nos seus negócios, de você ver a boa mão do Senhor operando em todas as áreas da sua vida. Se indigna, faz como Davi. Ele se indignou com aquela afronta, com aquilo que o diabo estava fazendo através de Golias. E ele disse, hoje mesmo. Vocês estão aqui, gente? Ele disse, hoje mesmo, eu vou degolar sua cabeça. Um gigante, naturalmente, se mostrando muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso. Mas sabe, Davi tinha experiência com Deus. Davi sabia o Deus que ele servia. Davi viu Deus socorrer ele. Davi viu Deus se manifestar ele de forma forte e poderosa. E ele sabia que não seria diferente. Tentaram botar armas. Tentaram botar uma roupa que não era dele. Mas ele foi no nome do Senhor, queridos. Eu estou falando de alguém que não tinha a aliança que nós temos hoje. Alguém que não carrega o Espírito Santo dentro. Alguém que tinha a unção sobre a sua vida para uma determinada finalidade. Mas sabe, querido, nós nascemos de novo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Ele é poderoso para te dar uma palavra, para você se posicionar em fé e dizer aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E fazer com que se cumpra na sua vida. Ele é poderoso, queridos, para cumprir nas nossas vidas aquilo que ele disse. O que ele precisa é de um homem e de uma mulher de Deus que decide crer na sua palavra. Que decide não concordar com o que o mundo está dizendo e dizer é assim mesmo. Deus não chamou a gente, queridos, para concordar com o mundo. Deus não chamou a gente para concordar com as obras das trevas, para concordar com o natural que está confrontando a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós é que vamos dizer, debaixo do Espírito da fé, o que vai acontecer. E conforme a gente disser, crendo no nosso coração, Deus vai realizar. Porque como diz um ministro de Deus, Deus não vai cumprir na vida de tantas pessoas. Ele não vai começar a desistir bem em você. Ele vai cumprir nas nossas vidas. Ele vai fazer com que se cumpra nas nossas vidas aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. É questão de honra para Deus, cumprir a palavra dele nas nossas vidas. Ele disse, se você disser, crendo no seu coração, sem duvidar, assim será. Então nós precisamos agarrar essa palavra e entender, queridos, que aquilo que a Bíblia está dizendo ao nosso respeito é a verdade e não soltar. Não deixar com que os ventos, as tempestades, não deixar com que as circunstâncias, queridos, paralisem a nossa fé. Com que o medo barre. A pressão, queridos, ela vem na vida de qualquer pessoa. A dificuldade vem na vida de qualquer pessoa. A diferença é quem vai abrir a porta para aquilo que está se apresentando na minha, na sua vida. A fé ou a preocupação? A fé ou a dúvida? Eita, eu não sei como vai
vai ser o meu futuro. Para de dizer que não sabe como vai ser. O meu futuro está guardado no Senhor. Só vai melhorar, vai transbordar na minha vida. Esse é o melhor ano da minha vida até aqui. Eu vou avançar nos planos do Senhor para a minha vida. E o seu futuro, o meu futuro está intacto no Senhor. Vai acontecer aquilo que Ele disse. Eu não vou morrer, eu vou viver para contar os feitos do Senhor. Eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz, que a vida do justo é como a luz da aurora e vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Aleluia! Como vai ser amanhã melhor do que hoje? O que vai acontecer amanhã vai ser um dia excepcional, maravilhoso, cheio de boas notícias. E a circunstância vai bater na nossa porta, a pressão vai bater na nossa porta, mas o que vai abrir vai ser a fé. Um homem e uma mulher de Deus que decide abrir a porta e dizer: aqui não, diabo. Como Davi fez com esse incircunciso. Mas o que acontece? Às vezes a circunstância está batendo na nossa porta. O diabo está lá, bramando como um leão. Ele não é um leão não, mas ele pode estar bramando como um leão, dizendo algo às nossas vidas. Dizendo que não vai acontecer, dizendo que não vai dar certo. Que isso não funciona, só funciona na vida de determinadas pessoas. E tem gente abrindo a porta para ele, sentando para tomar café. Aleluia. Sabe, queridos, determinadas circunstâncias começaram a se levantar na minha vida e o diabo estava pensando que a pressão que ele estava colocando sobre mim ia me entristecer. Mas eu comecei a dizer: Satanás, essa é a melhor estação da minha vida. Nada pode roubar o que o Senhor preparou para mim. Nada pode roubar os dias de alegria, os dias de paz. Não haverá falta na minha casa. Não haverá falta de nada, qualquer necessidade que aparecer, Deus é poderoso para suprir. E Ele vai suprir. Como diz a Mama Samere, necessidade existe para ser suprida pelo Senhor. Necessidade chegou, vai ser suprida pelo Deus Todo-Poderoso, que é fiel, que é bom, que não volta atrás, que não se arrepende, que está pronto para te inspirar, que está pronto para me inspirar ao novo, ao melhor, ao excepcional, ao extraordinário, ao que homem nenhum fez, a nenhuma ideia que ninguém nunca criou, a te dar uma estratégia para criar um negócio que não existe em Teresina, mas Ele é poderoso para fazer, queridos. Mas sabe, a gente precisa agarrar a palavra de Deus. O diabo pode estar dizendo para você: acabou o seu ministério, acabou o seu avanço. Ele pode estar apresentando coisas naturais para dizer para você que você não vai conseguir. Mas você precisa dizer aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Ele vai cumprir na minha vida aquilo que Ele disse. Eu creio e ponto final. Aleluia, o Senhor é bom, queridos. Sabe, Romanos no capítulo 4, verso 19, você pode abrir aí. Mas eu quero citar para você também que nós temos na própria palavra de Deus uma galeria de homens de Deus. Os patriarcas da fé, homens cheios da palavra que se posicionaram em fé e obtiveram o resultado que Deus disse que eles teriam. Alcançar os resultados que Deus disse que eles teriam. Deus disse a Abraão: você vai ser pai de nações. Você vai ser pai de nações. Ele disse para um homem de quase 100 anos. E esse homem olhando para o seu corpo amortecido, é o que o texto diz. Olhando para o natural. Gente, nós precisamos crer que isso aqui não é um pedaço de papel e não é uma historinha. Isso aqui é a verdade da palavra de Deus. E ele creu na palavra de Deus. Por isso se cumpriu na sua vida. O que é inimaginável? O que é o natural que está dizendo para você que é impossível, que não vai acontecer? Que já passou do tempo? Que não está mais na sua idade? Que não é mais a hora? Deus é poderoso para fazer infinitamente além. Cala a boca do diabo e começa a dizer o que a palavra de Deus diz. Eu posso muito mais do que aquilo que eu imagino. Deus é poderoso. Ele disse: eu sou poderoso para fazer infinitamente além. Você consegue medir isso?
Não deixe a tua incredulidade limitar o poder de Deus, limitar a ação de Deus. Sabe, tem a parte natural que a gente tem que fazer, mas sabe, considera o poder da manifestação da palavra de Deus na minha e na sua vida. Considera que Ele é poderoso, que não existe falta de poder para Deus operar nas nossas vidas. O que Ele precisa é de alguém que crê na sua palavra, de alguém que crê na inspiração divina. Eu não canso de me lembrar, queridos, nós vamos já ler esse texto, se preocupa não. Mas eu não canso de me lembrar quando a Samis liberou uma palavra sobre o de repente. Uma pessoa pegou essa palavra. E de repente, quem lembra dessa ministração? E foi um ano que revolucionou a vida da Rita e da sua família, porque ela agarrou essa palavra. Sabe, a palavra de Deus está sendo liberada dizendo: Teresina é a terra do avivamento. Aqui é a nossa terra prometida, é o lugar que o Senhor nos deu. É uma terra abençoada, é uma terra de gente rica, de gente próspera, de crentes de verdade, de crentes temente ao Senhor. Aqui é um lugar abençoado. Você não precisa sair daqui para você prosperar, porque a prosperidade que vai se manifestar na sua vida não está relacionada a um lugar geográfico, está relacionado ao Deus que você decidiu servir. Creia! Faça como Abraão. Abraão chegou para o seu sobrinho e diga: escolha. Não importa para onde eu vou, o Deus que eu sirvo vai manifestar a prosperidade que é minha. Eu tenho uma aliança com Ele, eu sei o que Ele me disse, eu sei que Ele vai cumprir na minha vida. E o seu sobrinho escolheu algo naturalmente melhor. Mas sabe, a prosperidade se manifestou na vida de Abraão porque creu em Deus. Você pode estar fazendo pudim, din-din. Aleluia. Deus é poderoso para te dar uma receita, meu amigo, que vão te procurar de todo lugar. Oh, glória. Vocês estão crendo mesmo? Romanos, no capítulo 4, verso 19, diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Estando convicto daquilo que o Senhor tinha liberado. Ele sabia quem tinha dado uma promessa a ele, gente. Aleluia. Esteja convicto que Deus é o maior interessado em te prosperar. Esteja convicto que Deus é o maior interessado em ver você e a sua casa servindo ao Senhor. Esteja convicto de que Deus é o maior interessado em ver você cumprindo o plano e o propósito que Deus mesmo criou você para ser e para realizar nessa terra. Esteja convicto, claro, faça a sua parte. Você é um ministro, você é alguém que foi chamado em um dos 5 dons ministeriais, mas ainda não entrou no seu chamado, faça a sua parte. Faça o rema, leia os livros do irmão Reagan, busque em oração, ore em outras línguas, sirva na sua igreja local, esteja pronto para todo e qualquer chamado. Deus é poderoso a corresponder à sua atitude. É claro que tem a nossa parte, mas sabe, tem aquela cerejinha do bolo que só Deus pode fazer, gente. Tem aquele complemento, tem aquele adicional, tem aquele extra, tem aquela cobertura, sabe? Que só Deus pode fazer. E vai te deixar rindo, mas o que eu preciso? Ver para crer? Não, queridos, eu preciso ver no Espírito. Aleluia. E a Bíblia diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu pergunto para você, aconteceu o quê? Exatamente aquilo que ele estava crendo. Ele foi pai de nações, ele é o pai da fé. Aleluia. Aconteceu como com Davi? Exatamente o que ele disse. Ele disse: hoje mesmo eu vou degolar a sua cabeça. Aconteceu como ele disse. Assim foi com a mulher do fluxo de sangue. Ela disse consigo mesmo, está lá em Marcos, no capítulo 5, verso 24, a gente não vai abrir, mas você pode anotar. O texto diz que ela estava padecendo de uma enfermidade, já tinha gastado tudo quanto tinha, já tinha buscado todas as opções naturais.
Pode ser que você já tenha procurado todas as opções naturais. Todo o socorro natural, que aparentemente, tudo aquilo que você pode fazer. Mas sabe, fique em fé. Fala aquilo que você está crendo. Deus vai corresponder à sua fé. E a Bíblia diz que essa mulher dizia consigo mesma, que se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E o texto fala que quando ela tocou em Jesus, aconteceu exatamente aquilo que ela disse. Ela estava repetindo algo que ela pensava positivo. Não, ela estava crendo. Ela estava crendo, ela estava falando aquilo que ela cria na palavra de Deus. Eu vou tocar nele e eu serei curada. Eu sei que eu vou tocar nele, nas vestes dele, e eu serei curada. E a Bíblia diz que por causa da sua fé, por causa daquilo que ela disse, aconteceu exatamente como ela disse. Assim também é como com o centurião. Ele disse: Senhor, o meu servo está doente, está enfermo em casa. Jesus disse: vamos lá. Ele disse: não, o senhor não precisa ir lá não. Eu sou um homem de autoridade. Eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Se eu disser a elas, vai, elas vão. E se eu disser a elas, vem, elas vêm. O que ele estava dizendo, eu sei que a palavra que o Senhor libera é tão poderosa quanto a sua presença. Vai se cumprir aquilo que o Senhor disse. Vai se cumprir aquilo que o Senhor falou. E aconteceu exatamente como ele tinha dito. Esses exemplos nos mostram, queridos, que nós não podemos limitar a Deus. Na verdade, nós precisamos ser inspirados pelo Espírito da fé para falar, para dizer aquilo que a gente está crendo, para obtermos os resultados que o Senhor disse que nós vamos ter. Amém? Você pode ficar de pé? Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 13, diz: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que também falamos. O que você está dizendo? Quais as palavras você está liberando? O que você está dizendo a respeito do seu casamento? O que você está dizendo a respeito dos seus filhos? Do seu serviço ao Senhor? Eu estendo o que você está dizendo sobre o seu departamento. O departamento que você lidera nessa igreja. O que você está dizendo sobre os membros dessa igreja, sobre o avanço dessa igreja. Nós precisamos concordar com o Espírito da fé. Obrigada, Senhor, por mais pessoas hábeis. Obrigada por pessoas com corações prontos para servir ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais pessoas recebendo Jesus em cada culto. Obrigada por o Senhor acrescentando cada um que há de se salvar. Obrigada, Senhor, pelos dons do seu Espírito em operação em cada culto. Obrigada pelos dons do seu Espírito em operação através da minha vida. Obrigada, Senhor, pela unção que está sobre esse lugar, atraindo as pessoas que passam na frente dessa igreja. Sabe? Indo muito mais além. Obrigada, Espírito Santo, por você soprando o nome dessa igreja nos 4 cantos dessa cidade. Atraindo pessoas a esse lugar. Esse é o lugar onde elas serão salvas. Esse é o lugar onde elas serão curadas. Esse é o lugar onde elas terão suas finanças transformadas. Chamados, despertados. Aleluia. Aleluia. Querido, se lembra disso. A incredulidade, ela tem uma voz. O Espírito da fé também. Agarra a palavra. Deus conta com você. Deus quer fazer na sua vida, mas Ele também quer fazer através da minha e da sua vida. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida? Se você está aqui, você ainda não fez uma aliança com o Senhor e deseja fazer de Jesus o seu Senhor nessa noite, levante sua mão. Esse é o seu momento. Esse é o momento de você ter a sua vida transformada, fazer uma aliança com o Senhor, receber Jesus como Senhor da sua vida. O Espírito Santo vai habitar em você e vai transformar todas as áreas da sua vida. Tem alguém? Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Você já recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas.
É para todo crente, está disponível para todos nós. Tem alguém que deseja receber o batismo? Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo alguma dor, recebeu algum diagnóstico e deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Você não precisa sair daqui assim. Jesus já levou todas as dores, as enfermidades. Aleluia. O que é que a senhora tinha? Certo. Pronto. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia diz que Jesus já levou. Saúde divina é um direito legal dos filhos. Amém? Então a gente vai impor as mãos sobre você. Você vai ser curado. Amém? Pai, muito obrigada. Cumpra a sua palavra na vida da minha irmã, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Todo sintoma de refluxo. Todo sintoma gástrico. Tudo que estiver funcionando de forma anormal, eu dou uma voz de comando ao corpo da minha irmã. Cesse agora em nome de Jesus. Eu declaro seu esôfago funcionando perfeitamente como Cristo criou para funcionar. Eu declaro a sua laringe perfeita como Cristo criou para funcionar. Cumpra a sua palavra, Senhor, na vida da minha irmã. Em nome de Jesus, saúde divina, fluindo do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, agora mesmo. Agora mesmo. Diabo, você é um perdedor na vida da minha irmã. Cesse agora mesmo todo o sintoma dessas enfermidades. Em nome de Jesus. Todas as vezes que os sintomas baterem na sua porta, a senhora vai dizer: eu sou sarada e curada. Jesus já levou. Eu não tenho gastrite, eu não tenho refluxo, eu sou sarada e curada. A vida de Deus, a Bíblia diz, a lei do Espírito e da vida que ressuscitou a Jesus dos mortos, está operando vida no seu corpo. Então comece a dizer: esôfago, funcione como Cristo criou você para funcionar. Estômago, funcione perfeitamente. Digestão, você vai acontecer perfeitamente em nome de Jesus. Amém? Sarada e curada? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, tudo que for te confrontar, seja enfermidade, seja pressão na sua vida, seja problemas, seja falta, tudo que disser algo para você, se levante debaixo do Espírito da fé e diga: eu não aceito você. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você vai terminar o rema, você vai correr a sua carreira. Você não vai ter falta de nada. Esse é o melhor ano da sua vida até aqui. Tudo que você precisa está chegando agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, que palavra maravilhosa. Amém, queridos? Eu quero indicar alguns livros que vão cooperar para o seu aprendizado a respeito desse tema. O primeiro deles é um clássico, de Kenneth Hagin, Fundamentos da Fé. Se você quer aprender mais sobre fé, você é obrigado a ler esse livro aqui, tá bom? Ainda do nosso irmão Kenneth Hagin, Andando por Fé. Um livro maravilhoso que vai adicionar muito conteúdo para você. E de Mark Hanks, A Grande Comissão, A Grande Confissão, melhor dizendo, tá? Também um livro maravilhoso que vai te edificar muito. E ainda do nosso irmão Mark Hanks, esse aqui é maravilhoso, O Espírito da Fé. Certamente, algum desses títulos vai te enriquecer grandiosamente. Amém? Quero lembrar você que amanhã é o dia do visitante Rema. Daremos início à matéria Vida de Louvor com o professor Landsteiner Ventura. Ele vem lá de Campina Grande, direto do ministério, para dar aula aqui para a gente. Olha só que bênção. Então, terminou a aula do Rema, você já vai ali para o auditório anexo. Vamos ter o Hora Extra para você que é jovem. E vai ser uma palavra maravilhosa, um tempo diferente, para nós sermos alcançados pela palavra de Deus. E para os homens, no sábado nós temos o nosso churrasco na caverna. Será um tempo maravilhoso, certamente seremos muito alcançados. Amém? Você está feliz com isso?
Glória a Deus. Sem mais, lembrar que lá atrás nós estamos tendo o Verbo Café, promovido pelo Departamento de Apoio aos Ministros. Então passa lá, já garante o teu lanche e coopera com esse departamento, tá bom? Então levante suas mãos, vá na graça e na paz e seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus.